Eu espero que você esteja bem e a gente vai aprofundar a sequência dos vídeos que a gente tem aí, né, falando sobre Jesus. E uma das coisas que a gente vai abordar agora talvez seja uma das mais implicantes no processo de descoberta que a gente tem que fazer, tá? Porque disseram para nós que Jesus havia morrido por nossos pecados. Quem levou essa interpretação foi o apóstolo Paulo. Tá? Segundo alguns, o apóstolo Paulo não conheceu Jesus, o que eu duvido muito. Tá? Ele foi um dos primeiros a escrever sobre Jesus, ok? Mas o importante é a gente entender alguns princípios. Primeiro princípio, nos outros vídeos é só voltar que você vai entender. Jesus não é filho de Javé, nem é avatar de Javé, ok? Isso tem que ficar claro para nós. Porque as pessoas estão confundindo, e eu vou voltar a mostrar isso aqui, tá? As pessoas estão confundindo, ok? Que El Elyon, o Deus do mais alto, é o pai dos deuses, segundo a concepção cananeia e do antigo Israel, tá? Que tinha ele como o Deus do panteão, ok? Ele era o Deus superior, portanto, muito parecido com Anu, dos Anunas, ou Anunnakis, ok? Preste atenção. E ele é o pai dos Elohim, dos deuses. Elohim quer dizer deuses, ou poderosos. Mas, particularmente, eu prefiro deuses. E esses deuses tiveram filhos, que são os Benei Elohim. Quem são os Elohim? Na Bíblia são citados mais de 20, em torno de mais de 20, tá? Então aqui tem Elion, Baal, Javé, Áxera, Shaddai, tá? Por quê? Porque era politeísmo marchando para o enoteísmo. Enoteísmo. Se você me perguntar se eu sou monoteísta, eu digo não. Eu sou enoteísta. Eu acredito que existe, claro, um ser superior, que eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso, um ser superior, profundamente infinito, que os gregos chamavam de uno, mônada, etc. Eu acredito. Mas que, como os gnósticos, houve uma sequência de emanações de divindades que eles chamavam de eons. Ok? É, Para você entender por que Jesus morreu, você precisa compreender o que de fato está em jogo. E isso é muito sério. Eu vejo vídeos aí, pessoas falando dos Anunnakis, que tem gente que se tornou expert em Anunnaki. Ah, porque eu li o livro do Zacarias Sitchin, né? Ou então eu li Eram Deuses Astronautas, etc. E tal, e daí eu formulei, aí fazem vídeos, mas eles não procuram fazer comparações. Né?
E às vezes essas pessoas começam a ser tão profundamente individualistas que elas começam a acreditar de que elas são portadoras de alguma verdade absoluta. Por isso que o meu canal, você pode ver, o Gnóstico em Busca da Verdade. Eu aqui não proclamo verdade de nada. Eu sou um buscador, tá? Então, para você entender por que Jesus morreu, o que aconteceu de fato para que Jesus viesse morrer, tá? Então, em primeiro lugar, você precisa entender o texto, tá? Capítulo 1 de Lucas, que eu vou repetir. Eu já falei nos outros vídeos, mas eu vou repetir para não ficar o dito pelo não dito, né? Então, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por El. Aqui está Deus, mas eu estou falando a pronúncia correta, que em algumas Bíblias vão estar Elohim também, né? A uma cidade da Galil, chamada Natzeré, a uma virgem noiva de um homem chamado Iosé, da casa de Davi. O nome da virgem era Miriam, Maria. Aproximando-se dela, tá? Aproximando-se dela, o mensageiro disse: Shalom, favorecida. Javé, preste atenção no texto. Aqui está Adonai, que é o tetagrama, então se substitui por Adonai. Tá? Mas a Javé está com você. Ela ficou profundamente perturbada com as palavras dele e pensou sobre o significado de tal saudação. Ok? Então o mensageiro lhe disse: Não tenha medo, Miriam, você foi favorecida por El. Aqui vai aparecer três personagens: El, Javé, e vai aparecer um terceiro personagem aqui. Veja, você engravidará e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Yeshua. Ele será grande e será chamado Filho de Ra-Elion. Ele será chamado Filho de Ra-Elion. Está aqui, ó. Ok? Se você der uma paradinha aí, você vai ver. Tá? Ele será chamado Filho de Ra-Elion. Ou de Elion. Então, El, Javé e Elion. Aqui não está falando de El Elion. O termo não é esse aqui. O termo empregado aqui é apenas Elion. Biblistas como Mauro Briglino falam claramente que Elion não é o mesmo El Elion e nem é Javé. É um outro ser, uma outra entidade. Tá? Adonai, Javé, Deus, Javé, Elohim, lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Lhe dará. Quer dizer, Javé está passando uma coisa que foi passado para ele. Quem passou para Javé o comando da casa de Jacó? Elion. Ok? É só olhar os vídeos anteriores. Tá? Ele reinará para sempre na casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Então eu já expliquei que houve uma intervenção, não miraculosa, mas uma intervenção técnica, tecnológica, para que Maria concebesse a esse ser chamado Jesus.
filho de Elion. Portanto, ele é um Benei Elohim. Portanto, Jesus é um filho dos deuses. E só você entende isso quando você, pegando o Evangelho de João, no princípio era o Verbo, em Reshit era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa terminologia, ainda que filosófica, e que muitos querem encontrar uma explicação transcendental e até metafísico para isso aí, dentro da filosofia grega, é preciso a gente remontar ao que pensava, ao pensamento semítico. Tá? Porque toda manipulação começou exatamente quando a igreja começou a pegar a filosofia grega, os pais da igreja começaram a entremear, misturar a Bíblia com essa filosofia grega para dar explicações transcendentais e criar um Deus onisciente, onipresente, onipotente que não está na Bíblia. Aí você vai dizer, como não está? Não está. Aí alguém vai pular e vai dizer, não, é porque era a maneira dos escritores colocar uma visão antropomórfica, quer dizer, os escritores queriam falar de Deus, então tinham que falar em forma humana. Deus tem nariz, Deus tem mão, Deus tem braços, Deus tem... Você está me entendendo? A manipulação, e é incrível como até pessoas que se dizem despertas continuam repassando ideias que nos parecem até assustadoras. Eu sou um investigador, eu sou um pesquisador. Né? Eu não me contento com qualquer coisa, mas observe bem o que nós vamos estudar agora. Vamos lá. Eu vou dar uma chamada aqui, né? E eu vou pesquisar um negócio aqui ao vivo para com vocês, tá? Porque o livro de Urântia, e eu vou pesquisar aqui ao vivo aqui, ó. Porque eu quero mostrar um negócio para vocês interessante. Bem aqui. Ok? Muito bem. Isso aqui é a página do livro de Urântia, ok? Se alguém desejar procurar. No documento 96, eu quero mostrar para vocês que eu não tenho só... eu não estou só citando, tá? Eu tenho o livro aqui, ó, original, tá? Mas eu vou ler aqui porque fica muito melhor para vocês entenderem o que eu estou abordando. Muito bem. Bem aqui tem um ponto que é interessante. Javé é o Deus dos Hebreus. Pode ver que o livro está dizendo Javé é o Deus dos Hebreus e não o Deus do mundo, do universo. Não é isso. Tá? Olha só. Eu vou pegar um ponto bem aqui. Até aqui. Olha só o que diz. Preste atenção. Ao conceber a deidade, deidade é diferente de você falar de deidade, divindade e Deus. Tá? Não são as mesmas coisas. Para começo de conversa. Ao conceber a deidade, o homem primeiro inclui todos os deuses. Porque, claro, existem deuses.
Se não existisse, o livro não iria citar. Em seguida, ele subordina todos os deuses estrangeiros à sua deidade tribal, que foi o que aconteceu com Javé. Foi exatamente o que fizeram com os outros deuses. Pegaram todos e colocaram em Javé. Tá? E finalmente elimina todos, exceto aquele Deus de valor supremo e final, que foi o que eles fizeram. Eliminaram todos. Todos os outros deuses passaram a se tornar demônios, se tornaram Deus com D minúsculo. Aí Javé se tornou o Deus com D maiúsculo. Tá? Os judeus sintetizaram todos os deuses no seu conceito mais sublime do Senhor, Deus de Israel. Tá? No entanto, vamos ver aqui. Logo aqui embaixo, ele fala o seguinte, bem aqui. Vamos entender. Eu gosto de explicar, porque eu não quero depois ninguém dizendo assim, o Robson não. O Robson está falando aqui o que pesquisa. Eu não falo aqui do que eu não procuro pesquisar. Então vamos primeiro aqui, ó. Javé era o Deus das tribos da Palestina do Sul. Portanto, não era o Deus de todos, já para início de conversa. Os quais associavam esse conceito de deidade com o Monte Horebe, o vulcão do Sinai. Javé era meramente um entre centenas de milhares de deuses da natureza. Observem, deuses da natureza, que atraíam a atenção e achavam a adoração das tribos e dos povos semitas. O problema é que esses seres, eles não eram seres espirituais, gente, eles eram seres que tinham corporeidade, materialidade. É quão difícil, né? A gente às vezes, sei lá, é complicado porque há pessoas que você pode explicar o que você quiser e os camaradas não entendem. Não é que não entendem, é que não querem entender. Então, se não querem, eu não perco tempo com quem não quer entender nada. Tá? Eu me dedico a pessoas que dizem, não, eu estou procurando descobrir o caminho e seguir um caminho. Né? No Salmo, salvo engano, 82, eu vou ver agora aqui com vocês, tá? Então, assim, ó, no Salmo 82, diz, Elohim preside a Assembleia Divina. Ali, os Elohim, ele julga. A tradução poderia ser El preside a Assembleia dos Elohim. E no meio dos Elohim, ele julga. É simples. Mas como esse é um salmo que mexe com a cabeça dos monoteístas, da monolatria, eles ficam desesperados em como é que eu vou fazer para traduzir esse salmo? Entendeu? Que esse é o salmo mais impactante que tem. Por incrível que pareça. Né? Então, a um certo momento, ele vai dizer, versículo 6, vocês são Elohim, filhos de Elion. Todos vocês, todavia,
morrerão como mortais. Como qualquer príncipe, cairão. Vocês são Elohim, filhos de Elion. Todos vocês, todavia, morrerão como mortais, como qualquer príncipe cairão. Portanto, os Elohim não eram um panteão de muitos seres. A Bíblia conheceu alguns e cita para mais de 20. Contudo, eles eram seres que poderiam morrer. Simples assim. Eles tinham longevidade, eles tinham tecnologia, eles tinham muita coisa. Gente, basta olhar aí todas as descobertas de pirâmide, de um monte de coisa aí, e você se pergunta quem construiu. Humanos não foram. Ou então nós regredimos na história. Existia uma tecnologia avançada no passado e nós fomos recaindo, perdemos tudo. Então, igual a NASA, que não sabe mais como chegar na Lua. É complicado, né? Ou vocês acreditam que todas essas construções megalíticas, etc., por aí, tudo foram homens que puxaram as pedras com corda, tchá, 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 vamos puxando. Aí subiam, botavam pedra por pedra cortadinha. Ah, nossa! Se alguém ainda tem essa concepção, olha, vou dizer, viu? Ser humano nenhum conseguiria fazer isso. Né? Então, Javé era um dos Elohim. Tá? Aí, bem aqui, ele vai falar de El Elyon. Olha aqui, ó. El Elyon, durante séculos depois da passagem de Melquisedeque por Salém, tá? E sua doutrina da deidade sobreviveu sobre várias versões, mas geralmente indica pelo termo El Elyon, o Deus Altíssimo dos céus, que não tem nada a ver, não é Deus Altíssimo, é Deus do mais alto. Muitos semitas, incluindo descendentes imediatos de Abraão, por várias vezes adoraram ambos, Javé e El Elyon. Muito bem. O livro vai citar aqui também El Shaddai, bem aqui, ó. Tá? Vai citar aqui El Shaddai. Tá aqui, ó. Tá? Eu vou bem aqui. Vamos voltar aqui, ó. El Shaddai era um deus composto derivado dos ensinamentos do livro de sabedoria de Amenemope, tá? Modificado pela doutrina de Atom, feita por Akhenaton, que era um ser lá do Egito. Tá? Só que o Shaddai não é outra coisa senão um outro ser, totalmente diferente. Tá? Depois aparece aqui, ele vai mostrar aqui, ó, no livro, eu estou passando rapidamente. El. Em meio a toda essa confusão na terminologia, essa aqui, ó. Vou só marcar aqui para você compreender. Tá? El, em meio a toda essa confusão na terminologia, é a imprecisão de conceito. Muitos crentes fervorosos esforçaram-se sinceramente para adorar todas estas ideias em evolução da divindade. Tá? Referia-se à deidade composta como El. Este termo incluía ainda outros deuses beduínos da natureza, só que El era um deus do panteão cananeu, que eu já expliquei aqui que ele equivale a Anu, o deus dos Anunnakis, ou o pai dos Anunnakis. Tá? Muito bem. Vamos lá. Aí ele cita aqui Elohim. Elohim.
Durante o tempo, deram grupos sumérios caldeus, olha aqui, olha, ele vai explicar isso aqui, olha. O que são Elohim? Olha o que o livro, eu não estou dizendo que o livro é a verdade total, não. Estou apenas citando o livro. Elohim em Kish e em Ur, durante muito tempo, perduraram grupos sumérios caldeus que ensinavam o conceito de um Deus três em um. Porque o livro vai repetir uma ideia trinitária que não existe. Elohim não é conceito de trindade. Vocês estão me entendendo? Não é conceito de trindade. Elohim quer dizer deuses, poderosos. No mais, Mauro Briglino diz o seguinte: olha, é melhor deixar o termo Elohim sem tradução. Por quê? Porque exatamente é isso que o livro vai. O livro vai descambar para uma ideia de que Elohim era um conceito sumério caldeu de trindade, de três deuses em um. Não existe essa ideia no conceito de Elohim. Quem quer que tenha revelado isso no livro não conhece filologia, nem a língua semítica. Né? Então, aqui eu quero deixar claro para vocês. Elion, El, Javé são seres completamente diferentes. Portanto, quem é o pai de Jesus? Não é José. Nem é como alguns quiseram criar, que Jesus seria filho de um soldado, que inventaram tanta história sobre Jesus Cristo que é. Né? Falaram tudo, mas a única coisa que não falaram foi a verdade sobre Jesus. Certo? E por que que Jesus, então, vai morrer? Paulo vai ter uma visão metafísica e vai dizer que Jesus morreu pelo pecado de Adão, porque não sei o quê. Entendeu? Será que foi isso mesmo que levou Jesus à morte? Eu pergunto isso para você porque é o seguinte: se Jesus ia herdar a casa de Jacó, que Javé ia passar a casa de Jacó para ele, o comando. Muito simples isso aí. Não é que de Haddad por pura vontade, não, ele estava sendo obrigado a entregar. E aí Jesus começa, aí já no próprio Evangelho de Lucas, já começa a danação de perseguição para Jesus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, chega os sábios, os três sábios, né? Que chamam de reis magos. E aí chegam lá, bem, nós viemos seguindo a estrela, que não era uma estrela. Não era uma estrela. Porque, às vezes eu estou fazendo assim, de bom humor, gente, porque é de uma infantilidade, ingenuidade alguém pensar
que uma estrela foi, sabe, seguindo, seguindo, e os bichinhos atrás. Não, pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus. Vamos tentar ser o máximo que a gente puder, evitar esse misticismo, sabe, esse espiritualismo que tudo. Meu Deus, é tão complicado isso. É por isso que tem um monte de gente fanática por aí, que não gosta de ciência, que não gosta. Olha, aí existem determinadas ideias da ciência que eu também não gosto. Mas nem por isso eu saio por aí fantasiando tudo, espiritualizando tudo, mistificando tudo. Que é isso? Né? Jesus começa a ser perseguido logo. Por quê? Porque os magos chegam perguntando aonde está o rei dos judaítas que ia nascer. O quê? Para quem? Ele foi perguntar. Para Herodes. E o que era que Herodes era? Herodes era uma espécie de rei, entre aspas, que Roma colocou lá, dos judeus. Como é que você chega lá e pergunta aonde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quem é o rei que ouve que tem um outro nascendo e vai realmente dizer assim: ó, oh, nossa, claro que ele entendeu o que é que estava acontecendo. Herodes não era um abestado. Ele entendeu perfeitamente que o quê? Que estavam passando o comando de um ser que até então era o proprietário daquele grupo de seres, proprietário daquele grupo de pessoas, que havia se resumido apenas numa tribo chamada judaítas, porque, né? E aí os evangelistas fazem com que Jesus nasça lá em Belém, da Judeia. Para quê? Para Jesus ganhar o status de filho, da descendência, da genealogia de Jacó, da tribo de Judá. Para que ele incorporasse a figura do Hamashia, do Messias, do Machia. E Jesus, os pais de Jesus avisados levam ele para. Eu estou fazendo um resumo, tá? Eu estou fazendo um resumo. Eu estou fazendo um resumo. Então, levam Jesus para o Egito, fogem com ele, e já começa a perseguição toda aí. Como Jesus, para encurtar toda a conversa, Jesus não fez ou não fez o que Javé queria. Tá? Jesus começou a andar com pobres, com prostitutas, com pecadores, né? Jesus começou a conviver com os goi. Jesus começou a se intitular filho de Elmo. Portanto, ele não era filho de Javé, ele dizia: eu sou filho de Deus. Deus, no termo semítico, não é Javé. Deus, no termo semítico, era El.
Tá? E aí, Jesus começa a dizer: eu sou filho de Deus. Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os evangelhos, os três evangelhos sinóticos, fora o evangelho de João, começam a contar toda a trajetória de Jesus até chegar o momento em que Jesus, Javé, determina: não, ele vai ter que morrer. Por quê? Porque ele não quer fazer o que eu quero. O que era que Javé queria que Jesus fizesse? Que Jesus fizesse atos portentosos, né, e submetesse todo mundo à autoridade dele. Ele queria que Jesus pulasse lá da cúpula do templo. Ele queria dar todos os reinos da terra para Jesus, Javé. Tá? Ele queria que Jesus transformasse pedra em pão, que Jesus saísse fazendo todo esse parafarnália, para depois Jesus assumir o comando. Submetia todo mundo ao comando. Jesus pensou diferente, disse: não. Não é isso que eu quero, não vai ser isso que eu vou fazer. Eu estou falando para você com muita clareza. Jesus não morreu na cruz por causa de mim e de você. Jesus morreu na cruz porque ele desobedeceu a Javé. Quando a gente vai para a Bíblia, aí eu vou pegar aqui com vocês, vamos pegar Mateus 27:46. 27:46. Mateus 27:46. Vamos ver como é que está aqui nessa Bíblia. Tá? No versículo 46 diz: por volta das 3 horas, Yeshua gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, que equivale a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Eli, ele estava falando em aramaico. Ele fez essa pronúncia em aramaico. Ok? Por que Jesus pronunciou em aramaico? Os evangelhos todos são escritos em grego, gente. Mas, por incrível que pareça, os evangelistas conservaram o texto em aramaico. Citaram o texto em aramaico. Tá? Ao ouvir, alguns dos que estavam ali disseram: ele está chamando a Elias. Porque o som é parecido. Mas esse som não parece com Javé, Javé. Por que me abandonaste? Não. Esse som parece com Elion, Elion. Ou El, por que me abandonaste? Tá? Se você procurar também lá em Marcos 15:34, tem o mesmo texto. E aí, no 15:34, ele vai dizer:
Elohi, Elohi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonastes? Tá? E eles confundem. Veja que há uma modificação terminológica. Elohi, Elohi, enquanto que lá ele chama com uma pronúncia diferente. Mas se você pesquisar um pouco, você vai ver que possivelmente Jesus estava chamando por Elion. Tá? Ou possivelmente por El, mas Jesus não estava chamando por Javé. Na cruz, Jesus lembrou de um salmo e resolveu, ou colocaram na boca de Jesus aquele salmo, colocaram na forma aramaica, tá? Na forma aramaica. E aí eu vou pegar aqui uma outra Bíblia, aqui, né? Para que a gente dê uma olhada, a Bíblia textual, tá? E vamos olhar lá em Mateus 27:46. Vamos lá. Mateus 27:46. Eu estou aqui já para mostrar que a coisa, né? Aqui o texto diz assim, dizendo, Eli lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me deixaste? Eli. Tá? A pronúncia é muito diferente da do Marcos, que fala Elohi. Mas vamos ver aqui o que o escritor, o tradutor da Bíblia, vai dizer. Tá? O Salmo 22:8. Ele fala aqui, tá? Vamos ver aqui o que ele diz. Vamos procurar em Marcos para ver se há uma explicação desse texto, porque geralmente as Bíblias colocam, né, as explicações lá. Né? Vamos ver aqui Marcos. O Evangelho de Marcos. Esse aqui, gente, é muito interessante, porque essa Bíblia ela começa com o Evangelho de João. Tá? Depois o Evangelho de Mateus. Depois vem Marcos. E depois, salvo engano, é Lucas. Tá? 15. Vamos ver aqui o versículo 15, capítulo 15. Ele vai dizer, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi. Não é de Eloi. E aí, o escritor, o tradutor da Bíblia, vai tentar explicar por que ele está citando o Salmo, tá? O Salmo número, versículo 34, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, tá? Então, é o Salmo 22:1. Salmo 22:1. Jesus cita o Salmo 22:1. Então, vamos ver como é o Salmo 22:1, ok? Vamos lá, vamos pegar
o Salmo 22:1, tá? Vamos tentar encontrar aqui o Salmo 22:1, para você entender que Jesus está repetindo um salmo. Se ele está repetindo um salmo, a gente tem que ver como é que esse salmo está, né? Só encontrar aqui, gente. Jó. Salmo. O salmo é de número 22. Jesus está citando o número 22. E aqui no salmo 22 ele cita: Eli, Eli, lama azabactani. Lama azabtani. Porque estás longe da minha salvação, das palavras do meu clamor. Ó Elohá, ó Deus. Vejam, o salmo aqui está Eli, Eli, tá? Nessa Bíblia aqui, Bíblia textual. Vamos ver aqui, nesta Bíblia aqui, deixa eu ver se eu estou com a Bíblia aqui, gente, que é a Bíblia que eu gosto muito de usar, né? Que ela é uma Bíblia bem aqui. Já encontro aqui. Tá? Ok, gente, ok. Já voltei. Salmo 22. Vamos ver aqui. Aqui a gente vai pegar Salmo 22. Salmo 22, tá? Porque essas Bíblias são difíceis de encontrar as coisas, elas são organizadas de forma diferente. Tá? Salmo 22. Vamos lá encontrar aqui. Salmo 22. Ele vai citar assim, ó. Eli, Eli, lama azavitani. E quem é Eli? Eli é El. Então a pronúncia correta seria dizer: Jesus está gritando pelo nome de seu pai. E o pai de Jesus não era Javé. Tá? Não era Javé. Portanto, é muito provável que nós estejamos diante de um Jesus que começa a clamar na cruz por seu pai. Aqui nessa Bíblia, a Bíblia israelita, ele colocou assim, ó, Elohim, meu Elohim, por que me desamparaste? O que demonstra para a gente que o texto correto seria traduzir El, ou, na melhor das hipóteses, Elion, do que Elohim. Porque Elohim, Elohim, seria dizer, meus deuses. Por que me desamparaste? Como Jesus não era filho de Javé, e, portanto, desobedeceu ao projeto de Javé, ele resolveu que ele deveria ser sacrificado numa cruz. Por quê? Porque Jesus começou a amar a humanidade.
a se identificar com a humanidade. E isso não era o que queria Javé. Se você traçar um paralelo de Javé com Enlil, você verá que Enlil é aquele ser que decidiu que a humanidade deveria perecer, morrer. É? Você sabe o que acontece quando quem matou Jesus foi o próprio povo de Jesus, os judaítas. A tribo que existia na época de Jesus eram os judaítas. As outras supostas tribos já tinham desaparecido. Jesus morre em virtude de enfrentar o domínio de Javé. Portanto, Jesus não é filho de Javé, não é avatar de Javé. Ele possivelmente era até maior que Javé. Eu estou olhando isso aqui dentro de um padrão, de uma figura literal, sem metafísica, sem espiritualismo, misticismo, porque se você traçar isso por esse caminho, aí começa uma série de processos que vão nos fazer caminhar, tá? Que vão nos fazer caminhar para tudo que está aí. Porque em nome de Jesus criaram uma religião e em nome de Jesus o associaram a Javé. E fizeram uma trindade chamada Javé, Jesus e o Ruach. E disseram, essa trindade são três em um só. E em nome dessa trindade estabeleceram o domínio sobre praticamente a humanidade toda. Existem três religiões no mundo que vêm de origem semítica. Três: judaísmo, cristianismo e islamismo. Ok? Mas você precisa conhecer os outros vídeos meus que falam sobre Javé, que falam sobre o Demiurgo. Há uma série de vídeos aí. Há mais de 200 vídeos em que eu explico muitas coisas que basta você fazer um pouquinho de esforço e estudo, você consegue chegar a uma conclusão. Ok? Dito isso, eu peço a você que deixe seu joinha, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe, toque sininho e me ajude a chegar até o final do ano, quem sabe a 1000 inscritos nesse canal. Um forte abraço